Boa tarde, bora live. Então, hoje a live é a nossa live de fechamento, né, desse despertar, desse desafiar, né, nosso posicionamento interno. Então, hoje a gente está olhando para tudo que a gente construiu de segunda até quinta. Então, eu vou trazer para vocês clareza de tudo que a gente foi construindo nesses dias de despertar o seu corpo para parar de sobreviver. Então vou mandar essa live, pessoal. Falou que vai estar na live. Deixa eu mandar aqui. Mandei a live, que hoje eu tô sozinho. Minha equipe tá trabalhando em outras coisas. Durante esses dias, a gente não fez só aulas, né? A gente entregou conteúdos que vão fazendo um mapa para sair dessa sobrevivência, desse lugar de escassez, né? A gente começou a despertar nosso corpo a parar de sobreviver. No começo a gente chegou tímida, né? Cansada, sobrevivente, fizemos as meditações, tentando entender por que, mesmo sabendo tudo, a gente continua procrastinando. E ainda a gente continua no mesmo lugar, continua fazendo, por quê? Estão me ouvindo bem? Por quê que a gente continua procrastinando? E então começamos a respirar. A primeira coisa que a gente aprendeu foi respirar, a soltar, a pertencer a si mesma e voltar para o corpo. Foi essas 4 coisas que a gente fez nesses 4 dias. Hoje, no quinto dia, por quê? Porque a sobrevivência não consegue construir em um. Então, a sobrevivência, ela é um lugar que ela gosta, né, de. Depois de eu te mostrado isso, porque o corpo em sobrevivência, ele consegue, né? Ele não consegue construir uma vida que eu almejo na abundância. Então, dentro disso, o que a gente tem aí dentro? Temos a neuroplasticidade, que a gente cria novas sinapses, novos movimentos, e aí fixa o aprendizado. Se eu pegar esses 4 dias, esses 7 dias de meditação, mais a aula de movimento sistêmico, o que acontece com o meu corpo? O meu corpo, ele para de só querer procurar dificuldade e acha resolução. Então, essa semana, a gente desenhou isso. E, assim, muita gente, assim, manda mensagem, né, que passou por esse teste de estar nesse lugar. Então, a gente regulou um pouco do sistema nervoso. E o sistema nervoso parasimpático, o parasimpático, ele é ligado à luta e à fuga. E nesse mecanismo, eu fico muito lutando. Ai, tem que lutar, minha vida é escassa, meu movimento. Eu acabo na luta repetindo o padrão. O padrão que é familiar. O que é familiar? O que é igual? Igual o que eu faço, tudo. E esse padrão familiar sem estar com o sistema nervoso regulado, esse sistema familiar faz eu voltar aos meus padrões antigos de escassez, de atrair as mesmas pessoas, né?
Então, porque um corpo em sobrevivência, ele não consegue construir uma nova realidade. E daí vem o que eu mais trabalho nas mulheres, a identidade. Mas essa identidade não é identidade de dor, é identidade de prosperidade. Prosperidade e abundância. Porque muitas das vezes toda mulher procura, esse curso aqui vai me salvar, essa mentoria vai me salvar. Mas o que salva mesmo é um processo terapêutico aonde eu integro o meu feminino e corpo, né, que é o feminino, que eu integro a minha identidade e que eu integro meu sucesso. E o que é sucesso para uma mulher? Dinheiro. Dinheiro, facilidade. Então é isso, eu integro tudo isso. Quando eu consigo criar uma nova identidade. Mas um corpo que só pensa na dor, que aí o parasimpático ele pensa na fuga. E outro sistema que a gente viu foi o congelamento ou o sacrifício feminino de estar, ai, minha vida é assim, no vitimismo. Toda vez que eu abro uma conversa, né, de abrir um grupo, eu trago todas as mulheres que já trabalharam comigo e querem entrar no grupo, né? Se você não tá no grupo, Ingrid, não tiver lá no grupo, tá no link da bio se você quiser. Então a gente não obriga ninguém. Então, entrar no grupo, você vai acessar novas consciências, mas tem pessoas que estão comigo há muito tempo, me seguindo, já fez algum processo comigo, já integrou algumas partes, mas ainda continua achando culpados para sua falta de ação. Essa pessoa não continuou a evolução, ela parou. E aí o sistema reticular ascendente dela, que é o algoritmo, o algoritmo do cérebro, o que ele faz? Ele atrai só dificuldades. Porque eu não quis evoluir, eu não quis permanecer minha identidade. Como que eu permaneço minha identidade com o feminino? Como? Cuidando de mim, dizendo não, me maternando, priorizando, dando limite. Mas o que acontece quando acontece tudo que essa mulher não tem limite, que essa mulher não tem, né? O Sara dela tá atraindo, tá trazendo para ela, né, que é o algoritmo, tá trazendo para ela só do mesmo, o mesmo do mesmo que tá dentro dela, né? Cara, a gente não cria uma nova realidade com a mesma personalidade, com a mesma identidade. Então, a gente tem que criar uma nova identidade. E como uma mulher cria uma nova identidade? Como? Me diz. Parando, para. Para de se abandonar, de rejeitar. Que a tendência da mulher é rejeitar o feminino. Rejeita tudo que vem do feminino. O sentir, o receber. Quando ela rejeita o sentir, ela não sente que ela está sendo abusadora dela mesma. E ela não recebe. Recebe ajuda, ela recebe orientações, ela não sabe nem receber ajuda. Então, uma mulher com isso, com autoabandono, com a rejeição, quando a gente começa a rejeitar o feminino, a gente não sente, a gente não recebe, e para a gente poder atrair dinheiro, a gente precisa aprender a receber. O dinheiro só vem quando eu aprendo a voltar para o meu feminino.
Porque o feminino mora o sentir e o receber. Porque nós, como mulheres, a gente recebe, a gente é penetrada. Então a gente já nasceu para receber e a gente quer só dar, só para fora, só ajudar o outro, só olhar para fora. Nossa, minha vida tá uma merda, nada funciona, então a gente só quer dar. E a gente não sabe receber. E nesse ponto de não saber receber, eu não me sinto segura. Porque Deus do útero feminino, eu não recebi segurança. E eu fui aprendida a nunca receber segurança, o sentir do feminino, Deus do útero. O útero é a nossa primeira casa, nossa segunda casa é a casa da nossa alma, né? Da nossa alma feminina, é o corpo. E nesse corpo, a gente guarda ressentimento, culpa, mágoa. A gente guarda tudo, a gente guarda os nossos traumas. E os nossos traumas, eles percorrem o nosso sistema nervoso, e o nosso sistema SARA, sistema reticular ascendente, que é o algoritmo do cérebro, ele faz o quê? Se ele vê perigo, ele vai trazer perigo para dentro, para o nosso corpo. E quem controla o sistema nervoso? O cérebro. E quando a nosso algoritmo vê que tem perigo, o que é um perigo hoje? Boleto, um marido instável, um marido que não protege, porque provisão vem da proteção. Então essa mulher entra em transe, essa mulher entra em trabalho de sofrimento pelo sistema nervoso, quer controlar tudo, não consegue descansar, é acelerada demais, é grossa demais. Então ela não consegue, né, nem sentir nem receber, porque ela quer fazer para ser amada. E toda mulher que quer fazer para ser amada, ela nunca é amada porque ela é. Ela sempre é amada porque ela faz. E depois a gente fica assim, mas por que me fizeram isso? Porque você aprendeu, Deus do útero, que amor é condição. Filhinha, fica quietinha para a mamãe não sentir dor. Fica quietinha para a mamãe trabalhar. Ou alguma falência financeira, aconteceu Deus do útero. Então a gente conversou essa semana sobre isso, sobre a corpo e o corpo feminino. O que é feminino? O feminino, ele mora no útero. A raiz feminina mora no útero. E quando essa raiz está em sobrevivência, a mulher não sente prazer pela vida. E o prazer não é só sexual, é pela vida. Não se arruma, não se cuida, nem arruma a cama, né? Dorme em cima da coxa, nem a cama sempre bagunçada com algumas coisas, não tem prazer. Só dorme, desmaia. Não cuida do seu cabelo, não cuida do que é importante para ela. Mas o que é importante para o outro? Ela está sempre ali disposta a fazer. Por isso, você vive na escassez. Porque você não olha para você. E você é o maior, fala para mim, o maior, né? Ativo da sua prosperidade. Porque se eu não dou para mim, se eu não me sirvo, as pessoas não vão te olhar de outros olhos, vai te olhar como mesmo. Se você não põe limite nas pessoas, a pessoa sempre vai te atravessar, vai sempre te abusar, vai sempre te abandonar. Então, você é o principal ativo da sua prosperidade. Quando eu trago neurociência, quando eu trago trauma, quando eu trago útero para esse jogo aqui de aula, dá para entender aonde está a raiz que impede você de ser feliz. Porque as mulheres, se você está sempre hipervigilante, controladora, não consegue descansar, não consegue dormir, sabe aquele sono de descanso? Você não consegue dormir, você não consegue acordar bem, você não tem energia, você está em sobrevivência. E a sobrevivência impede que você muda a sua identidade.
Porque toda vez que eu tenho uma mudança, eu tenho que perdurar por pelo menos 3 meses. E você gosta do que o seu cérebro permite você gostar. Se você gosta de facilidade, hoje não. Se você gosta de, se você gosta de facilidade, procrastinação, sempre procrastinar o dia que você vai alcançar o voo, né? Tem projetos, tem ideias, mas não consegue tirar do papel, você se torna sobrevivente. Aí você vai e vira vítima de você mesmo e fala para mim não dá nada certo. Então, para me sair de tudo isso aqui que eu escrevi para vocês, que eu escrevi no papel para mim, mas como eu estivesse escrevendo para vocês, é você acessar o seu real feminino. E não é o feminino de feminilidade, aquela feminilidade tóxica que você tem que se tornar a dona do lar. Não, você tem que tornar a rainha do seu lar, né? Não é aquela do lar, não é aquela que serve, né? Porque aqui o servir, o receber, alguém tem que estar te servindo, né? Então não é sobre essa filosofia que eu desenvolvi o meu método. Foi em cima de um trauma que vem em geração. O trauma de não poder ser mulher, não poder sentir, não poder soltar o controle. Porque se você não solta o controle, alguém da sua família foi controladora excessivamente com você. Te controlou assim, ó, bem fechadinho. E você começou a fazer esse controle com tudo. Você controla tudo. Você não consegue soltar. E uma mulher que não consegue soltar, ela não consegue confiar. E uma mulher que não consegue confiar não tem fé verdadeira. Ela tem aquela fé assim, eu acredito em Deus, só isso. Mas acreditar no milagre, de o dinheiro vir, das coisas vir, porque quando eu cocrio, né? Porque o nosso órgão uterino, ele cocria novas vidas, né? A gente é do receber e criar um ser humano. Imagine que poder que a gente tem. Então, se eu não tenho essa fé, porque a fé é o maior instinto feminino, que é o sentir. Eu sinto que vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Vai dar certo porque eu sou doida, é aqueles memes. Por isso que você vive na escassez e no medo, porque você não tem fé, você tem culpa, você tem vítima, você tem a guerreira, você tem a salvadora, você tem a impostora, você tem um cérebro que continua fazendo mais do mesmo. E para você criar com Deus, com fé, sabe aquelas pessoas que você acha que deu um boom de mudança, mas a pessoa foi mudando na sua frente, você só vê que ela mudou, depois que ela mudou o corpo, comprou um carro novo. Quando dá esse boom de mudança da pessoa, é que a pessoa está plantando todo dia. Ela está plantando aquele sonho todos os dias. Essa live eu estou plantando um sonho, uma semente do meu sonho. Isso daqui vai dar resultado se eu permanecer nesse tema, se eu permanecer falando com mulheres. Então, tudo na nossa vida que a gente se propõe a fazer e faz até o final, a gente cria uma barreira cerebral que fala: agora você quer, né? Agora você quer prosperar. Você colocou as rédeas, você colocou entendimento, maturidade, está focando em uma única coisa, está focando em você, no seu crescimento, parando de agradar os outros, dando limite, você mudou mesmo. E você não precisa do tapinha nas costas, né? O filme o Diabo Veste Prada 2 fala, você tá o cara lá, o careca, fala assim, Emily, você tá precisando de um tapinha nas costas? Aí ela falou, não, eu só tô precisando saber se eu tô no caminho certo. Então quer dizer que essa mulher, Emily, ela andou, rodou, né, 20 anos para voltar para o mesmo lugar, não se conectar com o seu feminino. Porque a gente sente quando a gente está no caminho certo, a gente sente quando a gente está construindo algo. E isso parte do nosso feminino. Eu fiquei muito tempo afastada no meu feminino, quase 5 meses.
do meu feminino potente. Tanto que eu não conseguia dar aula, não conseguia chegar, que foi o que eu comecei a falar no começo das aulas, na segunda-feira. Eu não conseguia chegar no meu feminino, não conseguia chegar nessa clareza. Se você não chegou no começo da live, eu desenhei toda a live nesse papel aqui. Olha aqui. Tudo que eu construí. Aí eu falei, nossa, eu fiquei olhando para isso, falei, como eu sei tanto? Porque eu fui construindo, fui estudando uma coisinha aqui, uma coisinha, fui ligando os pontos. Paguei uma mentoria para me ajudar a clarear minha mente. Paguei pessoas para me ajudar, contratei pessoas para me ajudar a olhar para isso. Pedi ajuda. E a gente quer sozinha, né? Ai, só com essas aulinhas assim gratuitas eu vou conseguir. Não. Nosso sistema, ele puxa a gente para trás. E aí a gente continua. Quer continuar e não consegue. Porque a gente não pede ajuda. Porque a mulher, a guerreira, ela quer dar conta, ela quer carregar o escudo, ela quer carregar essa armadura da fortuna. E eu vou contar uma história para vocês que aconteceram ontem. Ontem eu fechei meu dia, era depois da live, né? Gravei a meditação, porque eu gravo as meditações desse desafio na hora que eu sinto qual meditação. Então eu entro no meu processo, entro no meu gravador e eu intuo a meditação na hora. E aí depois eu fui para a corrida, uma dor de cabeça, um canseiro. Em vez de eu descansar, respeitar o meu corpo, o que que eu fui? Correr. Que eu nem corro. Correr porque minhas amigas estavam tudo correndo. Não quis agradar ninguém, só quis saber, né? Só quis ver a animação ali do povo estreando a luz do circuito de corrida aqui. E aí eu corri. Tipo, nem deu 1 quilômetro, uns 500 metros, assim, eu já tava morrendo. Peguei o ônibus, voltei, porque eu não conseguia nem andar. Aí hoje de manhã, na minha caminhada matinal, né, que eu faço meus rituais, meu Ho'oponopono, converso comigo, coloco meus pensamentos. E você sabia, né, que caminhada você coloca os seus pensamentos em ordem. Então eu faço caminhada quase todos os dias de manhã. E todo mundo fala, mas caminhada não emagrece. Eu falei assim, não é para emagrecer, é para o meu sistema nervoso. Porque quando a gente coloca o sistema nervoso, ela tem duas partes. O parasimpático e o simpático. Quando a gente anda, a gente coloca os dois em sincronia. Aí o cérebro vai fazendo sinapse e vai falar assim, nossa, eu posso começar o dia em sincronia. É tudo na neurociência aqui, gente. Tudo tem base de estudo, tudo tem pesquisa. Eu não faço nada que não tenha uma pesquisa, nada que eu não tenha estudado sobre. O útero, ele guarda realmente as marcas do nosso passado, das gerações, da nossa avó, da nossa bisavó. E isso é estudo uterino. O útero é aonde formou o sistema nervoso e eu trabalho o sistema nervoso, porque um sistema nervoso desregulado desregula a sua vida inteira. E eu só pude entender esse processo que eu estava fazendo antes quando eu coloquei a neurociência. Quando eu estudei, virei neurocientista, pesquisadora do sistema feminino. Por que que o feminino não prospera? Por que que o feminino guarda isso? Só que eu não queria trazer isso, eu já queria trazer tudo montadinho. Então eu não queria mostrar a minha capacidade, como diz, né, o meu mentorado, o homem, né, do casal que eu mentoro, ele fala assim, macaca véia, você é uma macaca véia. Macaca véia quer dizer, nossa, sabe mesmo. E na hora que me chamou de macaca véia, eu não me senti ofendida, porque eu sabia o que era, né? Só que eu perguntei para ele, o que você vê nisso, né? Porque cada um tem um olhar sobre você. E na hora que eu fiz essa corrida e eu voltei no ônibus, eu não me senti fracassada. Eu me senti, cara, me respeitando, não vou conseguir fazer isso. Aí voltei no ônibus, né? O arrependida, assim, porque que eu fui. Entrei no ônibus, eu cheguei em casa e tal. Aí no outro dia eu fui caminhar, né? Aí encontrei com essas amigas que a gente foi correr. Nossa, porque você é muito fraca, não sei o quê. Aí eu virei e falei assim: ah, eu exerço o direito de eu ser fraca. Porque eu não dei conta mesmo. Foi a primeira vez. No meu feminino inteiro, eu quis ser forte, mostrar para os outros que eu era a power. E naquele dia eu não quis mostrar nada. Cara, eu nem sei. Aí eu falei, nem sei como eu não aguentei, porque eu faço caminhada todos os dias, eu faço academia, tomo água, como bem. Eu nem sei por que eu não aguentei. Porque meu corpo não aguenta correr.
Já tentei várias e várias vezes. Eu só fui lá pela curtição. Aí eu tava tão curtição, né? Porque saiu um caminhão de música, eu fui na curtição, chegou, tava com as pernas. Gente, é uma dor, gente, eu não sei. Porque eles falam que a corrida tem que criar resistência. Nesse momento eu falei, ixi, não tem resistência nenhuma. Não. Então, muitas das vezes que a mulher está na sobrevivência, ela quer provar para o outro que aguenta. Eu aguento. Vou tacar aqui para a mãe que a mãe aguenta. Podia competir, mas eu não quis. Ah, é, minha amiga tá aqui na live. É, eu queria competir. Eu não queria competir, eu só queria me curtir, eu só queria me divertir. E eu tava com dor de cabeça, tava cansada. Quinta-feira, psicologia não é um dia, vamos fazer acontecer. Então, tava indo contra os que eu ensino, mas eu fui pela curtição. E foi até bom. Mas não foi como eu esperava, eu não atingi ali, né, o final da corrida. Então, quando a mulher, né, ela fica em busca da familiaridade, da familiaridade de ser igual, todos os dias fazer tudo igual, ela não sai desse sistema de sobrevivência. Dinheiro é limitado, a vida é limitada, eu não consigo ver adiante. Então, para você criar e cocriar com Deus, que a cocriação é porque Deus é criador, né, na Bíblia. Para a gente criar e cocriadores são aqueles que criam algo com que Deus nos deu, a vida, todos os ensinamentos. Então a gente cria junto com ele, cocriador. E nós, mulheres, temos a cocriação dentro de nós, que é o útero. E muitas das vezes a gente esquecemos, ou nem somos, nem sabemos que o nosso poder é tão grande. Porque a gente cria vidas. A gente dá vida aos homens. E aí, porque por ser tão poderosa, lá nas histórias medievais, nas histórias, eles foram podando o feminino. E podaram o feminino até pouco tempo. Mulher vota, mulher, o clítoris, que é o órgão que tem 40.000 terminações nervosas, quanto que o pênis tem 10.000, a gente sente que tem mais prazer, terminações nervosas de prazer do que o homem. Então a gente tem que sentir prazer pela vida, a gente tem que sentir a vida. E a gente está indo contra o nosso sistema corporal, que é sentir. E a gente não quer sentir nada, nem prazer, nem amor por nós mesmos. Se você for ver o filme Margarita, você vai ver uma mulher anestesiada, uma mulher que não tem amor pela vida, uma mulher que só ouve o marido, o que ela deve fazer ou não. Então a gente fica pregado nesse sistema de que a gente precisa de alguém para estar vivo e a gente precisa só da nossa identidade. E aí a sobrevivência, o que ela faz com a gente? Permanece no mesmo lugar, no conhecido, no familiar. E esse familiar vem de família também. As nossas mulheres não puderam. E aí a gente acha que a gente não pode. A gente continua repetindo esse ciclo vicioso. Então, quando você sai da bolha, como eu expliquei ontem, sai dessa triangulação, eu vivo. Eu sinto prazer. E a vida é igual a dinheiro. Quanto mais vida, mais dinheiro. Por quê? A gente sai do útero para a vida vai para frente. Então, se a gente está olhando para frente, consequentemente, você vai esbarrar com uma fortuna. Mas se eu olho para trás com as minhas dores, minhas lamentações, meu pai não ficou, minha mãe morreu e não sei o quê, e fica só lamentando em vez de ressignificar, integrar isso, faz parte de mim, eu vou contar essa história para ajudar pessoas a sair de lutos, a sair, né, como que chama? Do quem não tem, da orfandade. Em vez de eu usar isso ao meu favor, abrir o Instagram, começar a vender mentorias,
ensinamentos, coisas que eu dou de graça, começar a vender isso, porque o meu mecanismo mudou, que eu não preciso servir os outros, se quanto mais eu vendo, mais eu sirvo as pessoas, porque a minha terapia ela é muito cara, porque é muito estudo e ela funciona muito rápido. E aí, se eu ficar, não vou fazer para você, mulher, porque você precisa de você sair disso. Eu vou estar onde? Na Salvadora. E aí, o que que a pessoa faz? Por quê? No grupo que a gente tem 27 pessoas. Esse movimento foi gratuito e foi o único que a gente fez. Esse movimento, ele destrava mesmo. A Jo tá aí para falar. Todas as minhas mentoradas destrava a vida. Mas se eu não fizer algo bom com isso, isso vai se transformar só mais uma live. Não para mim, porque eu estou em crescimento constante. Eu estou indo para o mais. Mas para quem não recebe, não sabe receber, vai estagnar e vai virar um miasma. O que é um miasma? O miasma é uma placa de dor que vai instalando no útero. Chama miasma. Tudo que você sofreu, abortos, tudo que você sofreu e sua família sofreu, fica guardado. E você sabe aonde, mulher? Na sua corpa feminina, no seu útero. E isso chama miasma. E miasma no útero cria o quê? Endometriose. Não consigo engravidar. Dor da perda dos meus ancestrais, porque eu não soube receber. Então, para que vai gerar coisas dentro do teu útero se você não sabe receber, mulher? Então, você tem que se desintoxicar. Mulher sente, mulher recebe. Porque a gente é um órgão, recebe. O esperma só vira filhote quando ele entra no útero. Ele é feito em vitro hoje, mas ele tem que ser feito num lugar fechadinho e tal. Mas mesmo quando a pessoa faz a fertilização, é feita no útero. Precisa do útero para fazer filho. Não conseguem fazer um bebê fora do útero materno. Olha o poder disso, gente. Fala, eu creio. Deus fez as mulheres poderosas. Eu creio que eu posso mudar minha vida em nome do Senhor. Eu creio que eu sou provedora, que eu posso prover prosperidade para o meu lar, para a minha vida. A gente tem dentro de nós o pai e a mãe, que ontem a gente fez bem recolher isso, que é o nosso feminino e masculino. Não é a nossa opção sexual, é a energia que rege a vida. As duas energias precisaram, o esperma e o óvulo, precisaram se juntar para fazer um bebê. Para fazer você, querida. Você não foi feita em laboratório, você não é filho igual Maria foi concebida sem pecados. Você não é. Você precisou do sexo, você precisou dessa interação, você precisou do seu pai e sua mãe se relacionar por isso. Então, eles são os primórdios, os primordiais, as pessoas principais da sua vida. Os seus tutores que fizeram. Eu fui dada, não tem pai, não tem mãe. Mas você passou pelo um pai e uma mãe. Você teve que ter, biologicamente. Você carrega isso no seu DNA. Muitas mulheres desconectam do seu feminino e aprendem a sobreviver em um masculino ferido. Por que que a gente vive no masculino ferido? Porque o nosso feminino se feriu com o primeiro homem da vida dela e aí ela resolveu, falando, agora é só nós, não vai ter mais homem, os homens não prestam. E você tomou familiaridade de odiar o masculino que vive no seu DNA.
E por consequência, em vez de você odiar o masculino, você odiou o feminino. Não, mamãe é fraca. Mamãe não aguenta. Você olha para sua mãe e fala, não aguenta. Então eu vou me afastando do meu feminino. Vou me afastando cada vez mais. Aí eu quero um mundo mais fácil, mas eu encontro um mundo mais difícil. Porque o masculino ferido, ele fere muito mais do que um feminino ferido. Porque quando o masculino faltou na vida dessas mulheres que te ensinaram que o masculino machuca, dói, você não quis, nossa, mas você é fraca, você arrumou um homem que não presta. Vou ser. Aí você olha o primeiro homem que foi forte e você quer ser ele. E você faz aliados. Aí o masculino se torna aliado, aí controle excessivo, que é o masculino para menos ou para mais. O masculino excessivo, agressor, o endurecido, o emocional, o medo. E se você é uma mulher guerreira, o que acontece com as mulheres guerreiras? Elas usam armaduras. E essa armadura acaba. O que acaba com essa armadura? Acaba enferrujando, de tanto que eu fico presa nela. E essa armadura ferruja, que é o seu corpo, e transforma em miasma, dor, câncer. A maior doença agora, né, do sistema nervoso central é fibromialgia. Então, essas máscaras que a gente carrega da Salvadora, quem quer aprender sobre máscaras femininas? Elas foram construídas para a sobrevivência. E você que está carregando elas como fosse uma dádiva. Você é uma mulher guerreira. Quando alguém fala, nossa, você é guerreira, hein, mulher? O que você sente? Nossa, sou mesmo. Eu falo assim, ixi, sai pra lá, cruz credo. Sou mais guerreira não, né? Sou mais, não tenho nem porrete, nem pau pra te mostrar, eu não sou mais guerreira não. Então, a gente continua sobrevivendo nessas máscaras. Mas agora chegou a hora de fazer diferente. Porque o feminino, ele tem que ser saudável, mas não é fraqueza. É isso que eu ensino para todas as mentoradas. Você não é fraca. Você não precisa ser aquele feminino que amolece. Você tem que ser o feminino que dá presença, poder, direção, prazer. O prazer de existir. Ocupar o seu espaço sem pedir permissão ou desculpa. Uma mulher conectada consigo, ela consegue aprender a dizer não. Porque eu vou usar o meu masculino para isso. O meu masculino saudável. Quando eu curo o meu feminino, o masculino saudável apresenta. E você morre de medo disso. De ser a pessoa que se posiciona. É por isso que você não prosperou. Todas as mulheres que eu entrevistei nos últimos meses, elas tinham medo de ser grande. E aí a gente constelou todas essas mulheres que estavam com a gente, elas têm medo de ser grande. Porque uma mulher com o feminino e o masculino inteiro, ela é grande. Ela é a grande do sistema dela, porque é a única mulher que vai fazer isso. Ela cria limites. Limites para o filho, limites para as pessoas. Ela sustenta o corpo. Ela honra a sua identidade. E o que é honrar a nossa identidade? Não é não. Caráter, para mim, é uma coisa que eu tenho preconceito. Quem não tem, para mim, não entra na minha vida mais. Isso daí é valores inegociáveis para mim. Caráter, fidelidade, valorização. Isso são valores negociáveis que eu só pude entender quando eu conectei com o meu feminino. Porque valores, gente, valores. Se eu quero receber dinheiro, eu tenho que ir voltar para onde? Se o valor está no nosso feminino, para dentro. Se eu quero receber 10 mil numa mentoria, se eu quero receber porque eu faço, o que você faz? Facilmente você faria de graça. Isso aqui, para mim eu faço de graça.
Tô fazendo, né? Que tanto que eu tô fazendo. Mas tem pessoas que estão sustentando isso lá atrás. As minhas mentoradas. As coisas, os sonhos que eu quero. Por isso que eu abro live, por isso que eu abri esse desafio, porque eu tenho que falar isso. Isso é o meu novo posicionamento. As mulheres estão apodrecendo. Elas não estão nem adoecendo, mas apodrecendo. E quando eu tenho essa honra da identidade, eu tenho meus valores. E junto com os valores, vem o quê? O que eu não permito mais, que é o masculino. Quando o masculino inteiro chega nessa mulher, e não é o masculino externo, gente, eu não tô falando de relacionamento, eu tô falando de liderança interna. E a liderança interna vem do nosso feminino e do nosso masculino, inteiros dentro da gente. E o masculino só vai aparecer, o seu masculino que posiciona, que cobra, que finaliza as coisas, só vai chegar quando o seu feminino estiver pronto para receber. Repita isso dentro de você. O masculino só vai chegar potente dentro de você quando você deixar receber. E como que eu começo a receber? Deixando de me abandonar para agradar o outro. E o meu trabalho aqui não é curar você, eu não curo ninguém, eu não sou Deus. Eu não sou a extensão de Deus, eu sou filha dele. Eu sou uma deusinha. E você também é. A gente é partículas de Deus no mundo. É despertar em você, o meu trabalho é despertar em você o seu feminino, o seu real feminino. Reorganizando, reconectando, realinhando você como mulher na vida, para a sua vida, para os seus desejos, para os seus sonhos. Só assim o meu trabalho é bem feito. Deixa eu ver o microfone tá ligado. Só assim meu trabalho é bem feito. Só assim eu saio. Quando você entende que o seu feminino é a coisa mais importante da tua vida. Que para mim também é a coisa mais importante, é trabalhar o seu feminino. No próximo passo que você vai dar aqui dentro é se conectar com o seu mapa, o que te prende, que chama o mapa da cura feminina. É o nosso próximo ponto, nosso próximo passo aqui dentro. É um processo profundo, é para mulheres que querem sair da sobrevivência, parar de atender os seus padrões repetitivos, regular o seu GPS interno, regular o feminino e masculino, reconstruir a sua identidade, acessar a sua prosperidade, ocupar o seu próprio receber. É direito de você, mulher, prosperar. E prosperar em todas as áreas, principalmente na sua carreira, no seu dinheiro e no seu corpo. Eu trago sucesso pelo feminino. Você faz sucesso quando eu acessar, porque você tem feminino, quando eu acesso ele de verdade. Qual que é o seu desejo? Talvez tá na hora de você parar de querer sobreviver e repetir os padrões dessas mulheres que não poderam ser mulheres. E começar a viver com verdade, direção, poder de escolha. Então, para você que quer continuar essa jornada, quer fazer, a gente está com um preço bem, esse mapa, ele é um destrave, né? Porque eu vou olhar, né, o que está travando você vai identificar, você vai fazer o teste, é um teste,
E depois tem aulas para você integrar o seu feminino. E depois tem um aulão, né, de sistêmico, de constelação, para que você consiga mapear e saber qual o GPS que você vai ocupar agora. Se você quiser, fala assim, eu quero ir na live, que a nossa equipe vai te procurar, mas é um valor realmente acessível, não é um valor, né? Um valor que você não consegue pagar. Todo mundo consegue pagar. Eu quero todo mundo lá que viu essa aula nesse movimento do mapa da cura feminina. Porque só assim a gente consegue continuar a nossa jornada. E aí eu te vejo hoje na meditação, amanhã tem meditação, domingo tem a meditação, segunda a gente tem aula, a nossa última aula. E é um aulão em grupo, no Zoom, que a gente vai trazer as terapias das constelações, aonde a gente organiza essa mulher interna que está em você. Tá bom? Te espero lá. Uma boa tarde, uma boa sexta-feira. Sextou, tá bom? Obrigado por todo mundo que esteve na live. Um beijo.